gostaria de ministrar a palavra do Senhor para você e gostaria de falar sobre a vida de um homem que viu cumprir na sua vida as promessas de Deus. Mas não somente isso, ele também falou do que Deus ia fazer no futuro na história da nação de Israel. Eu gostaria de dar um tema a essa mensagem baseado no que está no texto. E o texto da palavra do Senhor que eu tirei lá, eu vou pedir para a nossa irmã colocar aí no texto, Êxodo capítulo 13 e o versículo de número 19. E nós vamos ler também Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 22. São dois textos que nós vamos usar para ministrar a palavra do Senhor. E você vai achar até um pouco meio estranho esse texto. Êxodo capítulo 13, versículo 19, ele diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Certamente Deus vos visitará. O texto de Hebreus capítulo 11, versículo de número 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Dois textos que você olha lá no livro de Êxodo, depois você olha lá no livro de Hebreus, eles estão dizendo a mesma coisa. Quando você olha no livro de Gênesis, você vê a confirmação do que está no livro de Êxodo e o que está no livro de Hebreus. A Bíblia diz que José, ele viveu 110 anos. 110 anos. Desfrutou de uma comunhão profunda com Deus. E viu todos os sonhos de Deus se realizar na sua vida. Não somente na sua vida, mas na sua família, na vida da nação. E quando chega próximo da sua morte, nos dias que ia anteceder os seus últimos dias, ele entrega uma mensagem profética. O texto de Hebreus fala: José, pela fé, no fim da vida, fez menção do êxodo. Toda a história do que ainda ia acontecer, Deus revelou a ele claramente. Deus mostrou a ele: olha, meu filho, vai acontecer isso, e tal, e tal. E o Senhor foi ministrando a ele. E ele reúne os líderes, reúne os chefes das famílias, reúne a sua própria família. E agora ele diz: antes de eu morrer, eu tenho uma mensagem para vocês. Certamente Deus vos visitará. Certamente Deus vos visitará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois de chegar com 110 anos de vida, com uma experiência profunda com Deus, já pode entregar uma profecia, não já pode? Profetada não pode não, mas profecia pode. Depois de 110 anos de comunhão com Deus, eu tive o privilégio de entrar no Museu do Cairo e olhar no mais íntimo do museu todas as múmias dos faraós que estão lá. Mas eu não vi nada relacionado a José. Eu tive a oportunidade de ir lá naquelas 3 pirâmides mais famosas lá. Não tinha nada escrito lá.
E quando você olha nesse texto, você pode olhar uma coisa e ver claramente que José teve uma visão profética de Deus. José teve uma visão profética. No livro de Gênesis diz o seguinte: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá e vos visitará, e Ele vai tirar vocês dessa terra, levando para a terra que Ele prometeu com juramento a Abraão e a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir, quando Deus vos visitar, quando Deus vier ao seu encontro, vocês não vão me deixar nesse lugar, vocês vão levar os meus ossos daqui. O texto é muito claro: quando Deus intervir, vocês vão levar os meus ossos. Leve os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, depois embalsamado, e foi colocado num caixão, num sarcófago, e não foi sepultado. Ele não foi sepultado no Egito. Ele poderia ter mandado construir uma pirâmide em memória ao seu nome, mas como ele tinha uma visão profética do que Deus ia fazer, ele não aceitou ser sepultado no Egito, e ele ficou esperando o que Deus ia fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus certamente vai visitar a sua vida. Talvez você possa pensar: pastor, mas Ele tem visitado. Tem. Nem um só dia que você viveu, Deus deixou de visitar. Porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renova. Tu já pensou se Deus não visitasse você? Aonde estaria você? Você nem pensaria em existir se Deus não tivesse misericórdia e graça de você. Mas José, ele está falando de uma visitação a mais de Deus. Ele está falando de algo maior, de algo grande que Deus vai fazer. E ele está dizendo: certamente, Israel, Deus vai te visitar. E ele entrega essa mensagem, logo depois ele morre. Eles embalsamam ele, ele fica lá. Passa aproximadamente 300 anos. 300 anos se passam para acontecer o texto que nós lemos aqui, o texto de Êxodo. Do capítulo 50 do Gênesis para o capítulo de Êxodo 19, vai passar mais aproximadamente quase 300 anos. E a palavra de Deus permanece inalterável. A palavra de Deus, as promessas de Deus para a tua vida não vão mudar. E ele chega lá e diz o seguinte: será que quando Deus vos visitar, vocês vão levar os meus ossos daqui? E Moisés então ele recebe essa palavra, e quando Deus visita a nação, ele vai e sai com os ossos de José. Eles levam os ossos dele, não deixa ficar lá no Egito. O texto é muito claro. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levarei convosco os meus olhos. Isso vai passar um tempo longo. Existem pessoas que falam assim: ah, pastor, Deus está no controle, mas fica querendo dar um jeitinho. José entrega na mão de Deus. Quando Deus visitar vocês, vocês vão saber. Quando Deus visitar vocês, Ele dá uma senha. Ele dá uma senha de quando Deus ia visitar dessa forma.
vocês não vão deixar os meus ossos nesse lugar. Lá no Êxodo 3:16 diz, o Senhor fala a Moisés, diz, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, visitará vocês. Deus se manifesta a Moisés e diz, vá, reúna os líderes e diga para eles, esse é o tempo que a profecia que José entregou e a nação de Israel conhecia a história. Eles estavam ligados na história do que Deus havia falado. E quando Deus fala com Abraão, com Moisés, Deus repete, olha, aquilo que eu já falei, diga para eles, o tempo chegou. A hora é essa. A minha visitação sobre a nação vai começar a acontecer. E ele começa então a preparar o povo. A palavra do Senhor diz que no Êxodo 4:31 ele diz, e eles creram quando o povo soube que o Senhor decidira visitar eles e tinha visto a sua opressão. O povo curvou e adorou o Senhor. Eles estavam sabendo que aquela época, aquele momento, os acontecimentos que iam vir, era que Deus ia estar agindo, visitando a nação. Amados, eu fico pensando que tem muitos cristãos que vivem sem a esperança do referencial de Deus, do que Deus vai fazer, do que Deus está fazendo. E Deus está agindo o tempo todo. Deus está agindo constantemente ao seu redor. Deus nunca parou de agir. Mas existe um momento que Deus quer fazer algo maior. E quando Deus quer fazer algo maior, não existe opressão, não existe nada que impeça o agir de Deus. E quando Deus agiu sobre o Egito, Deus começou a fazer as suas maravilhas. Deus começou a fazer as suas maravilhas. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem muitas pessoas que pensam que é assim porque é assim mesmo. Mas há um texto no livro de Êxodo capítulo 12, que ele diz assim, versículo 26, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes, é o sacrifício da Páscoa. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou as nossas quando matou os egípcios. Então o povo curvou em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. E Moisés e Arão, então à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Nós estamos chegando no período da Páscoa agora. E foi nesse período da Páscoa que foi uma das maiores visitações de Deus. O Senhor falou, chegou o momento da libertação da nação. Passe o sangue nas ombreiras da porta, porque o anjo da morte virá, e a casa que não tiver o sinal do sangue, ele vai entrar e vai matar todos os primogênitos, do que se assenta no trono até o primogênito do escravo. E eles estavam atentos. Aquela noite, à meia-noite, quando o anjo da morte veio e assolou a terra do Egito, eles descobriram, essa é a hora da visitação de Deus. Comeram a Páscoa, sapato nos pés, cajado na mão, hino de vitória. Eles marcharam em rumo à sua libertação. Esteja atento, a libertação de Deus chegou na pessoa de Jesus Cristo, a sua igreja, e nós não podemos perder de vista aquilo que Deus vai fazer. José estava com a visão profética para a nação de Israel, e eles entenderam o tempo da visitação de Deus. Eles compreenderam
que naquela hora da Páscoa era a hora certa que Deus ia agir. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja está aqui anunciando a mensagem do Evangelho, mas nós estamos aqui com a visão da eternidade. Você não pode ficar pensando somente aqui. Você está aqui hoje, mas você está com a visão da eternidade. Segundo ponto, além da visão profética, José teve uma visão da redenção de Deus. Irmãos, a libertação do Egito não poderia ser coisa de homem. Jamais o homem poderia fazer o que Moisés fez juntamente com Arão para libertar a nação de Israel. Ele teve uma visão da redenção de Deus. Sabe o que foi isso? Ele disse: o meu corpo não vai ser levado para nenhuma pirâmide do Egito. Não vai. Quando eu morrer, vocês vão me levar daqui e vocês vão me sepultar na terra prometida. Você tem que saber uma coisa: as bênçãos de Deus na tua vida não só estão aqui, elas estão lá na eternidade. José teve essa visão. O significado da redenção é comprar, resgate, salvação. Quando o escravo era colocado no mercado, ele chegava e analisava aquele escravo, e eles pagavam o preço por aquele escravo. Deus falou para Moisés: eu vim redimir o meu povo, eu vim redimir a Israel. O Senhor fala o seguinte: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho visto e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu, o Senhor, desci para resgatá-lo, para livrá-los, para tirar da casa da opressão e para levar para uma terra que emana leite e mel. Deus tira da escravidão para a libertação. Foi essa a visão de redenção que José teve. A Bíblia diz que ele fez missão do êxodo, e o êxodo foi Deus resgatando a nação. Você sabe que muitas pessoas não queriam sair do Egito. A Bíblia diz que eles lembraram dos pepinos, dos melões, dos alhos, mas queria muitas vezes voltar. Tem muitos crentes na igreja com saudade do mundo, do pecado. Você sabia disso? Está na casa de Deus, mas está flertando com Satanás. Está na casa de Deus, mas o coração não está na casa de Deus. Está no coração aquele desejo de fazer não a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não é Deus de retrocesso na sua vida. Deus não vai voltar atrás para ver você ser chacota do diabo. Ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e Ele te constituiu servo, filha, remido, lavado, comprado no sangue de Jesus Cristo, para o louvor da glória dEle, para celebrar o seu nome. Aconteça o que acontecer, você foi comprado por Ele. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da sua vida. Deus comprou você. A palavra de Deus nos garante isso, que Ele nos comprou. Foi essa visão que José teve, a visão da redenção de Israel, a redenção da nação. E o Senhor fala para Moisés: por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizei no meio deles. Depois disso, os deixará ir sobre mão poderosa. Moisés ia lá, fazia uma maravilha que Deus mandava. Os magos do Egito iam lá e imitavam. Satanás é um tremendo imitador. Moisés fazia uma coisa que Deus mandava,
O diabo mandava, ia lá, fazia parecido. Parecidíssimo. Quantas pessoas dizem, não, pastor, eu sei. Essa é a vontade de Deus. Será se é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus, ainda que você esteja na fornalha da aflição, Ele gera uma paz no teu coração, que você sente uma convicção que Deus está com você, e que Deus vai agir, e que Deus vai mover terra, céus, para abençoar a sua vida. Foi isso que José fez. Ele chega lá e faz menção do êxodo. Ele dá a descrição do que vai acontecer no período do êxodo. E aqui nós estamos vendo. E é aquela visão. Deus vai visitar. Deus vai visitar. Quando chega no livro de Salmos, o salmista fala no Salmo 130, diz: ponha a sua esperança no Senhor, Israel, pois no Senhor a redenção. Amados, quando nós tiramos a nossa visão do Senhor, nós perdemos a visão da redenção, de quem é Deus. A redenção não é porque você vai fazer algo acontecer. A redenção não tem nada a ver conosco. Eu falava para o pastor Samuel, a redenção tem tudo a ver com o amor sobrenatural de Deus, que te ama como amou a mulher de Oséias. Esse amor que Deus o ama com o amor eterno. Ele diz: olha, Israel, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí, tu és meu. O bom é saber que apesar de você pecar, apesar de você cometer os seus erros, Deus ama você. Muitas vezes Israel quis voltar para o Egito. Quantas vezes eles quiseram? Levantaram uma liderança. Uma liderança não, uma falsa liderança. Nós vamos voltar sobre o comando de tal. Nada. Chega uma hora que Moisés fala assim: olha, nós vamos colocar uma vara aqui, a vara de Arão, e a vara que florescer, essa vai ser constituída por Deus, que foi Deus que fez isso. E eles colocam as varas daquelas pessoas que queriam ser os líderes, e a única vara que floresceu foi o cajado de Arão. Deus vai te fazer florescer, para que Satanás saiba que a imitação que não procede de Deus vai ser desfeito pelo poder do nome de Jesus. E que você vai dizer: Deus me fez casa firme, Deus me fez morar no templo do Espírito Santo, Deus me ungiu com a sua graça, Deus derramou sobre mim o azeite da sua unção, e eu vou vencer. Como José disse: Deus me fez vencer na terra da minha aflição. Chega um momento que parece que você diz: pastor, não dá mais. Dá sim, porque o Deus que falou na sua palavra não vai deixar de cumprir suas promessas. A visão da redenção para a sua vida não é coisa da Igreja Batista das Nações Unidas. Foi Jesus Cristo que se apresentou diante de Deus para redimir você. Você foi comprado por Deus. Essa é a visão da redenção. A redenção é um trabalho. Quando você olha, a palavra do Senhor diz: é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes de você pensar quem você é hoje, a redenção já estava nos planos de Deus. José teve essa visão da redenção. Mas, amados, quando nós chegamos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 68, lá tem um texto que diz assim: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu, ele estendeu a sua mão poderosa, salvadora para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar
sua santa aliança, o seu juramento que fez aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, para nos resgatar da mão dos nossos inimigos, para servi-lo no meio deles. Chega lá no livro de Lucas, está dizendo que Deus visitou o seu povo, e que Deus tinha prometido isso à nação de Israel, que Deus não tinha se esquecido dessa situação, permanecia de pé, mas eles estavam sempre lembrando: Deus vai visitar o seu povo. Deus constantemente visitou no passado várias vezes, mas eles ficavam naquela coisa: ainda falta uma visitação maior. Chega Jesus. Quando Jesus chega, o texto que eu gosto muito, no livro de Lucas, que ele me faz ver uma coisa diferente. Ele me faz ver que o meu futuro, que o seu futuro está na mão de Deus, mesmo com você morto. Tem pessoas que pensam que Deus está agindo, está no controle enquanto ele está vivo. Enquanto ele está vivo, enquanto ele está se mexendo, ainda tem esperança. E aqueles audaciosos que dizem assim: pastor, a esperança é a última que morre. Não, a esperança jamais morre. Lembre-se disso. Lucas capítulo 7, está lá escrito assim, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. Ele se levantou, sentou, começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Preste atenção nesse texto. Todos ficaram cheios de temor, louvaram a Deus e disseram: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eles reconheceram que Jesus tinha chegado na hora certa, e ele tinha vindo para visitar mais uma vez a nação de Israel. E eles disseram: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Eles sabiam o que eles estavam dizendo. Eles estavam dizendo: independente da situação de morte, nós temos visto ele ressuscitar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus pode ressuscitar o que está morto dentro do teu coração hoje. Deus pode ressuscitar. Não tem jeito para mim, não tem jeito para você, mas é um Deus que quer ressuscitar. Jesus disse para Maria e Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os anos vão passar, mas nenhuma promessa de Deus irá deixar de se cumprir. A palavra do Senhor diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai deixar de se cumprir. Amado, quando as pessoas viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, em direção ao cemitério, em direção à última coisa que se pode fazer aqui na vida por um morto, Jesus chega, toca naquele caixão, começa a conversar com aquele jovem, devolve a sua mãe. Imagina a alegria que entrou no coração daquela mulher. O povo que estava ali não tiveram dúvida. Deus visitou o seu povo. Deus quer lhe visitar para ressuscitar algo novo espiritual dentro de você. Deus quer te visitar de uma forma diferente. Talvez você pense: não, pastor, eu já vi muita coisa, não viu nada. Você não viu nada. Você não viu o caixão de José?
passou esse tempo que passou por toda a peregrinação, mas as promessas de Deus a ele tinham permanecido firme. Quando eu olho no texto de 1 Coríntios, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Amados, quando eu olho no livro de Apocalipse, ele diz: haverá novos céus, haverá nova terra, haverá uma cidade nova. O Senhor diz: as primeiras coisas passadas, eu enxugo dos seus olhos toda lágrima. Deus sabe as lágrimas que você tem derramado. Ele diz: não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, porque todas essas coisas são passadas. E ele diz: eu fiz novos céus, eu fiz nova terra, aonde habita a justiça. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo melhor para a sua vida. Você ainda não viu nada. Deus ainda tem coisas maiores que irão acontecer. Deus tem coisas grandes. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Romanos, capítulo 12: irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que apresente-se diante dele com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí você chega com o seu sacrifício diante de Deus, e Deus fala: filha, eu tenho o melhor ainda para você. Aí ele diz assim: e você vai experimentar a minha vontade. A minha vontade é boa, é perfeita e é agradável. Sabe, amados, quando nós olhamos na palavra do Senhor, na carta de Tessalonicenses, Paulo escrevendo, ele diz: irmãos, não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus ressuscitou e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que a nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor e estaremos para sempre com Ele. O seu corpo não vai ficar aqui. O seu corpo não vai ficar aqui. O seu corpo não ficará nessa terra, porque Deus virá ao encontro dos santos. E a hora que o anjo tocar a última trombeta, esse corpinho seu que está aí, que você leva na academia para dar uma massa. Imagina você lá suando para manter a sua performance. Eu fico olhando quando aconteceu o arrebatamento. Tenho medo do arrebatamento. O anjo não vai precisar dar duas trombetadas para tu subir, não. Quando o anjo der a trombeta que Deus vai mandar ele soar, e ele soa a trombeta, imagina os túmulos se abrindo, imagina a movimentação que é, e a igreja do Senhor Jesus estará em glória com Ele para sempre. E aí você vai cantar o cântico triunfal de Apocalipse: digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos estar para sempre com Ele. Vamos estar para sempre. Engraçado que você pode chegar para mim depois e dizer: pastor Luciano, e você abandonou o corpo de José pelo caminho, onde ele ficou? Vamos deixar ele, pastor. Ele ainda
Perderam ele nas roupas que deram no deserto? Não, eu guardei para você. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Josué 24. Eu quero ouvir você ler agora. Eu quero que você leia o versículo 32 aí onde você está. Eu quero que você leia, para você saber que as promessas de Deus não vão deixar de se cumprir na tua vida. As promessas de Deus, por mais que o inimigo não queira, elas vão se cumprir na tua vida. Josué 24, versículo 32. Você pode ler aí na sua versão bem bonito? Quem pode ler para me ouvir? Ficar em pé na congregação e ler bem alto, senão eu vou já escolher. Sim, você pode ler, Renata, bem alto. Os ossos de José haviam trazido do Egito, foram enterrados no quinhão de terra de Jacó. Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Onde é que ele foi sepultado? Quanto tempo demorou para ele ser sepultado? 40 anos. Imagina, 40 anos foi só o tempo que andaram carregando o caixão dele. Eu sempre li que só 2 homens que tinham saído da terra prometida tinham cruzado a vida e chegado. 2 mortos, 2 vivos e 1 morto. José cruzou a linha de chegada da terra prometida. Deus vai cruzar com você a linha de chegada do que Ele te prometeu. Não deixe Satanás lhe enganar. Deus prometeu, José, você não será sepultado nessa terra. Ele entendeu e interpretou a mensagem de Deus, fez os filhos de Israel entender: quando o Senhor vos visitar, vocês vão levar o meu corpo e eu serei sepultado na terra da promessa. Não deixe que o inimigo faça você perder a visão, as promessas que Deus te deu. O tempo pode passar. Você pode pensar: a terra está ficando velha, pastor. Mas Deus não está não. Você pode pensar: pastor, mas já faz tanto tempo. Mas não dá jeitinho brasileiro, não. Não fica querendo criar mecanismo. Porque eu vou te dizer uma coisa: imagina se você dissesse, Moisés tivesse dito: tu vai carregar esse caixão aqui 40 anos, nós vamos levar, vamos chegar com ele lá. Eu tenho certeza que muita gente da IBNU ia dizer: pastor, não tem outra pessoa aí para dar essa função não? O homem já está morto mesmo. Vamos ver se a gente achou uma bala aí para a gente jogar esse caixão, né? Olha, pastor, é pesado esse negócio de carregar esse camarada vem com ele e a família dele todinha dele. Meu amor, Deus não vê dessa maneira. Deus não vê dessa maneira. José viveu o suficiente e tinha uma autoridade fenomenal sobre aquela nação para exigir o melhor túmulo do Egito. Mas quando eu olho para isso, não é o fim. Eu olho em Jesus na cruz e ouvindo Ele dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Ele diz no grego: tetelestai, tudo está consumado. Deus vai cruzar com você, porque Ele pagou o preço da vitória sobre a sua vida. E Ele disse lá: o Senhor não vai deixar o meu corpo permanecer na morte. E ao terceiro dia, Jesus Cristo levantou vivo para a glória do Pai. E Ele está vivo hoje aqui na Igreja Batista de Nações Unidas, para dizer: filho, as promessas que eu te dei, eu vou cumprir. Amém. Eu estou vivo para cumprir tudo o que eu te prometi. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé e dizer: Senhor, visita a minha vida, visita a minha família, visita, Senhor. Eu quero a visitação do Senhor sobre mim. Não deixe, Senhor, eu viver uma vida indiferente, apático, ascético. Não me deixe, Senhor, viver uma vida longe dos teus planos e das tuas promessas para minha vida.
Senhor, cumpre as tuas promessas, não só enquanto eu estou vivo, cumpre as tuas promessas da minha família também. Depois, se o Senhor não vier, que eu não esteja mais aqui, o Senhor vai cumprir as tuas promessas. Eu não quero, Senhor, ficar pelo meio do caminho, mas eu quero que o Senhor renove a minha vida para prosseguir com o Senhor a cada dia. Jesus amado, o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Senhor, Tu tem nos visitado, é verdade, mas nós queremos uma visitação maior do Espírito de Deus, nos trazendo de volta para uma vida de santidade, temor e obediência. Porque a Tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Vem nos sarar, Senhor. Vem trazer perdão no nosso coração. Vem trazer libertação de alma. Vem trazer uma restauração. Queremos voltar para o lugar que o Senhor está, que o Senhor nunca saiu de lá. Queremos voltar os princípios estabelecidos em Tua palavra. E quando nós voltamos a Ti, nós sabemos que o Senhor quer fazer coisas novas. O Senhor quer fazer, porque o preço foi pago. Foi um preço de sangue que Jesus nos comprou para nos limpar de toda iniquidade, para nos purificar de toda injustiça e para nos fazer andar uma vida de santidade diante do Senhor. Vem fazer isso no meio, Senhor, da Tua igreja. E amanhã nós vamos dizer para o Teu povo, como Josué disse: amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Lembremos mais uma vez da vida de Estilo naquele hospital. Tu és o Deus que pode fazer o milagre. A Tua igreja tem orado por muitas pessoas, mas a Tua palavra diz que quando Ezequias orou, o Senhor deu 15 anos de vida a ele. Nós não podemos mais, o Senhor pode. Nós não temos mais, o Senhor tem. Nós não sabemos mais, o Senhor sabe. Nós não entendemos, mas o Senhor vê além da nossa visão medíocre e limitada do Senhor. Visita-nos, ó Deus. Visita-nos com a Tua graça e com a Tua misericórdia, para que possamos andar mais perto do Senhor, mais íntimo contigo. E nós vamos parar e render toda a honra e toda a glória ao Teu nome. Abençoa aquelas pessoas que nos ouvem através da internet nessa hora. Alcance suas vidas, suas famílias. Deus, vem com a Tua mão de misericórdia e toque nessas vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.